Segundo tempo de PSG vs Arsenal. Mesmo todo machucado, Khvicha Kvaratskhelia se recusou a sair de campo, continuou correndo e dando tudo de si, sofreu o pênalti pro gol do Paris, e muitos falaram óbvio do Dembélé, que sim é um dos grandes candidatos para concorrer à segunda bola de ouro, mas nem todo mundo dá atenção pro georgiano que fez tudo isso ser possível. Vamos falar hoje sobre Khvicha Kvaratskhelia e por que ele pode ser o verdadeiro melhor do mundo. Se tiver gostado do tema, peço para você se inscrever no canal, deixar o like para me ajudar a chegar a 200 mil inscritos. Dito tudo isso, vamos direto pro vídeo. No futebol é natural que muitos jogadores vitoriosos apareçam, que não apenas consigam vencer, mas tenham a arte de encantar. E há aqueles jogadores raros, quase impossíveis, que fazem as duas coisas ao mesmo tempo. Jogadores que transformam vitórias em histórias, aqueles que não entram em campo apenas para jogar o futebol, entram para deixar suas marcas. E talvez seja por isso que depois de mais uma noite europeia inesquecível, depois de mais uma Champions erguida ao céu, depois do Paris Saint-Germain conquistar o continente pela segunda vez seguida, pela segunda temporada seguida, o mundo da bola precisa finalmente aceitar uma verdade que muitos ainda resistem em dizer. Khvicha Kvaratskhelia é um fenômeno. Deixou há muito tempo de ser apenas um craque. Ele não é apenas um dos melhores do mundo. Para muitos, ele já é o melhor do mundo. Há jogadores que dominam estatísticas, até mesmo aqueles que dominam as emoções. O Kvaratskhelia consegue dominar os dois. Talvez o mais bonito de tudo seja lembrar de onde essa história começou. Antes dos estádios lotados, das finais, dos milhões e das manchetes, havia apenas um garoto georgiano sonhando. Um menino nascido em Tbilisi, um país que nunca foi tratado como potência futebolística. Um país que aprendeu a viver longe dos holofotes, acostumado a ver os seus talentos partirem cedo demais. Mas aquele garoto carregava algo diferente, algo que nem se ensina nem se compra, algo que simplesmente nasce. A sensação de que a bola obedecia a seus pés de uma forma diferente, de que o drible era sua língua nativa, de que o futebol era mais arte do que esporte. Enquanto outros aprendiam a jogar, o Kvaratskhelia parecia lembrar, como se de outras vidas já soubesse, como se já tivesse vindo ao mundo para fazer aquilo. E foi crescendo, passando pelos gramados da Geórgia, enfrentando dúvidas e olhares desconfiados. Ninguém acreditava que um garoto vindo dali pudesse conquistar o topo do futebol mundial, mas os sonhos raramente pedem sua permissão. Eles simplesmente avançam, e aos poucos a Europa começou a perceber, primeiro com a curiosidade e depois com uma grande promessa, então como algo muito maior no futuro. Toda geração produz grandes jogadores sim, mas apenas algumas produzem jogadores únicos, e Khvicha Kvaratskhelia era diferente. Vem-se embora, pra cima do Disasi, Kvaratskhelia deu uma penteada grande finta! Destro, Sterza, Risterza, Golaço! O jeito como carregava a bola, como quebrava linhas, o jeito como parecia desafiar a lógica dos defensores. Era impossível assistir sem sentir alguma coisa. Era totalmente inconcebível assistir sem lembrar por que nos apaixonamos por futebol. Então veio Nápoles, na verdade o clube do Napoli, e foi ali que o mundo parou de perguntar quem ele era. Foi ali que começou a nascer uma lenda. O Napoli não recebeu apenas um reforço ali, recebeu uma revolução, um verdadeiro artista que jogava com a bola, recebeu um furacão vestido de azul. A cidade que um dia viveu para Diego Armando Maradona encontrou alguém capaz de devolver esperança. É claro, ninguém substitui Dieguito, ninguém vai substituir o Dom Diego, mas Kvaratskhelia não tentou ser o Maradona, tentou ser apenas Kvaratskhelia, e isso já era extraordinário. As ruas de Nápoles começaram a cantar o seu nome, as arquibancadas começaram a acreditar novamente, e os torcedores deixaram de ser apenas céticos e viraram também aqueles que acreditam. Os amantes do futebol começaram a sorrir. Toda vez que ele recebia a bola, uma coisa podia acontecer, seja drible, seja assistência ou até um gol, ou simplesmente um momento daqueles que fazem milhares de pessoas levantarem ao mesmo tempo. Nascia ali o Kvaradona, um apelido pesado e gigantesco, mas que parecia cada vez menos exagerado. Ele não apenas ajudava o Napoli a vencer, devolvia identidade para o clube, o orgulho e a magia de vestir a camisa azul. E quando o Napoli voltou ao topo da Itália, ganhando após muitos anos o título italiano, quando o clube voltou a pensar grande e sonhar grande, uma parte daquela reconstrução tinha seu nome escrito em letras douradas: Khvicha Kvaratskhelia. Mas algumas histórias são grandes demais para permanecer no mesmo lugar, e o destino reservava outro capítulo: Paris. I don't take shit. I got
got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play PSG, a equipe que passou anos tentando comprar a glória, que reuniu Messi, Neymar, Mbappé e mesmo assim viu a Champions escapar tantas vezes, até que algo simplesmente mudou. O clube deixou de buscar apenas estrelas e começou a construir um time, e foi nesse novo PSG que Kvaratskhelia encontrou seu lugar. Curiosamente, o georgiano chegou sem o peso de ser o principal rosto do projeto, sem nenhuma obrigação de salvar ninguém, sem precisar provar que era uma super estrela, mas foi exatamente aí que aconteceu. Algumas pessoas brilham mais quando não precisam pedir atenção, elas simplesmente atraem de maneira totalmente orgânica, sem forçar ninguém. Naturalmente, foi o que aconteceu. Jogo após jogo e noite após noite, o Kvaratskhelia foi se tornando indispensável. Os dribles continuavam lá, mas agora havia algo mais. Com mais maturidade, liderança e entendimento do jogo. Era como se o talento bruto tivesse encontrado sua forma definitiva, como se o diamante finalmente tivesse sido lapidado, e então veio a Europa e a Champions, o palco onde os grandes se tornam eternos. Kvaratskhelia decidiu transformar o torneio em seu território. A temporada de 25-26 foi simplesmente absurda, mais até do que a 24-25, gol atrás de gol, assistência atrás de assistência, com participações decisivas em sequência, com recordes históricos sendo quebrados. Durante os mata-matas ele produziu algo que parecia impossível, contribuições diretas para gols em 7 partidas eliminatórias consecutivas de Champions. Simplesmente 7, uma marca inédita na história da competição. O Chelsea sofreu, o Liverpool também, o Bayern também. Todo mundo sofreu com ele. Parar o Kvaratskhelia parecia uma missão sem solução. Quando dobravam a marcação, ele encontrava espaço. Quando fechavam os corredores, ele criava caminhos. E quando tentavam derrubá-lo, ele levantava. E sempre continuava. Há uma diferença muito grande entre jogadores habilidosos e jogadores imparáveis. E naquele momento, o Kvaratskhelia estava se tornando imparável. Chegando para a final, chegando ao ápice, chegando ao jogo que define gerações. PSG versus Arsenal. Budapeste observando, o mundo todo acompanhando. Novamente ele apareceu. Nem sempre os heróis precisam marcar, nem sempre precisam decidir com um chute. Às vezes eles decidem com coragem, personalidade e presença. Foi Kvaratskhelia quem sofreu o pênalti que recolocou o PSG na partida. Foi o Kvaratskhelia quem desequilibrou. Quem antes foi o Kvara sendo Kvara. Mesmo sentindo lesão, mesmo sentindo cãibra, mesmo sofrendo um pouco para ficar em campo, mesmo com a perna toda arranhada, cheia de hematomas, ele continuou no jogo. E quando a disputa dos penais terminou, quando o chute do Beraldo entrou e o do Magalhães não, ali acabou. Paris explodiu. Quando o troféu voltou para as mãos do PSG, o impossível havia acontecido. 2 Champions consecutivas para um clube que um dia jamais imaginou ganhar tantas Champions assim. É claro que são 2, mas para um clube que não tinha nenhuma, o Kvaratskhelia foi imprescindível. Ele conseguiu algo que pouquíssimos clubes conseguiram. O PSG conseguiu algo que transforma grandes equipes em dinastias. E no centro daquela nova era estava ele, o garoto da Geórgia, o sonhador de Tbilisi, o menino que um dia apenas imaginava tudo aquilo, agora bicampeão europeu consecutivo, agora protagonista do maior palco do futebol mundial. Talvez seja justamente por isso que a discussão sobre o melhor do mundo ficou tão interessante. Durante muitos anos aprendemos a medir grandeza por números, marketing, seguidores, por capas de revista. Mas há outra forma muito interessante de medir. Existe a forma que o futebol mede, a mais antiga de todas, a sensação e o impacto, o medo que o jogador causa nos adversários, a esperança que ele desperta nos companheiros, a expectativa que ele cria nos torcedores. E poucos jogadores hoje carregam tudo isso como Kvaratskhelia, não parecendo uma máquina, mas sim um humano. Talvez isso o torne ainda mais especial. Ele erra, tenta, insiste e arrisca, e justamente por isso suas jogadas parecem arte no instante, como acontecia com os grandes gênios, como acontecia com Ronaldinho, como acontecia com Kaká e até com Zidane, como acontecia com tantos que transformavam o futebol em espetáculo. O Kvaratskhelia pertence a essa linhagem, a linhagem dos jogadores que fazem as pessoas assistirem por prazer, não apenas por resultado. E então surge a pergunta inevitável: o que ainda espera por ele? O que ainda espera pelo georgiano? Kvaratskhelia, his opposite number, got the cross in. The first 15 minutes they were getting there really quick. Nice little dummy there.
Essa talvez seja a parte mais assustadora. Ele ainda parece estar subindo, parece estar evoluindo, parece estar descobrindo novos níveis. A próxima bola de ouro? Possível. Mas Champions? Possível. Dominar a próxima Copa do Mundo? Meio improvável, porque ele é da Geórgia e o time é bem diferente do seu nível. Mas quem sabe para uma Copa em 2030, entrar definitivamente no grupo dos gigantes históricos? Também possível. Quando observamos sua trajetória, não vemos alguém satisfeito, mas sim alguém faminto, alguém que joga como quem ainda precisa provar algo, como quem ainda lembra dos dias em que ninguém acreditava, como quem ainda carrega o garoto da Geórgia dentro de si. E talvez esse seja o segredo. Os maiores nunca esquecem de onde vieram, nunca esquecem os campos vazios, os sonhos silenciosos, dúvidas, dificuldades. E o Kvara carrega tudo isso consigo, em cada drible, cada arrancada, em cada noite europeia. Por isso seu futebol parece ter alma, por isso sua história parece tão incrível, poderosa demais a ponto de construir não apenas pelo talento, mas pela persistência, coragem e convicção. Agora, olhando para o céu iluminado de Budapeste, após mais uma Champions League conquistada, é impossível não sentir que estamos testemunhando algo histórico. Estejamos assistindo ao nascimento do rosto de uma geração. Talvez estejamos vendo o jogador que vai definir os próximos anos. Estejamos vendo alguém destinado a entrar para a eternidade. Mas talvez haja uma definição ainda melhor, mais simples, bonita e verdadeira. Khvicha Kvaratskhelia é o tipo de jogador que nos faz acreditar que o futebol ainda guarda poesia, que ainda existem heróis e histórias improváveis, sonhos capazes de vencer a lógica, e enquanto houver uma bola rolando e de fato uma arquibancada cantando por ele, ou até por outros grandes jogadores, e crianças sonhando em se tornar jogadores, e histórias como as dele continuarão importando. Algumas carreiras produzem títulos, é verdade, estatísticas e dinheiro também se fazem presentes na bola, mas poucas como a dele produzem a inspiração. E é exatamente por isso que para tanta gente, depois de 2 Champions consecutivas, depois de conquistar Paris e conquistar a Europa, depois de conquistar até o mundo, Khvicha Kvaratskhelia já não é apenas mais um craque, tampouco um mero campeão ou uma estrela. Ele se tornou uma ideia em construção. O garoto da Geórgia que decidiu desafiar o impossível e que até aqui está vencendo. Então Aston Villa no campo defensivo e já chega lá na frente com o Kvaratskhelia. Vem-se embora, pra cima do Disasi, Kvaratskhelia, deu uma penteada, grande finta, golaço! E quando falamos de Khvicha Kvaratskhelia como possível melhor jogador do mundo, não estamos falando apenas da estética ou impacto visual. Os números dele em 2025-26 são absurdos. Pelo PSG, somando todas as competições, Kvaratskhelia encerrou a temporada com 22 gols e 12 assistências em 47 jogos, participando diretamente de 34 gols. Além disso, produziu 142 finalizações, acertou 58 delas no alvo e manteve aproximadamente 87% de aproveitamento em passes. Mas o mais impressionante talvez nem seja a quantidade, é o contexto. Muitos jogadores acumulam números em ligas nacionais dominadas por suas equipes. O Kvara decidiu produzir os seus números justamente nos maiores jogos da temporada. Na Champions League ele foi devastador. Foram 10 gols e 6 assistências em 15 jogos, uma participação direta em gol superior a uma por jogo no torneio mais difícil do mundo, contra equipes como Liverpool, Bayern, Chelsea e Arsenal. Praticamente toda a campanha do Paris passou pelos pés dele. A UEFA registrou ainda uma média de 3,27 finalizações por jogo, quase 89% de precisão nos passes e uma nota média superior a 7,7 durante toda a campanha europeia. Mais do que marcar e assistir, o Kvara virou o jogador que desequilibrava sistemas defensivos inteiros. O PSG de Luiz Henrique passou a utilizar muito sua capacidade de atrair marcações para criar espaços para Dembélé, Doué, Barcola, Hakimi. Muitas vezes a jogada decisiva nem aparecia na estatística final, mas começava no cara, com drible, condução, com uma arrancada que obrigava 2 ou 3 defensores a abandonarem as posições. Era o jogador que quebrava a organização adversária. E sim, há uma estatística muito forte que resume perfeitamente seu impacto. Kvaratskhelia tornou-se o primeiro jogador da história da Champions a contribuir diretamente para gols em 7 jogos consecutivos no mata-mata da competição. Isso é absurdo. Mata-mata de Champions não oferece imagem para sequência tão longa. Você enfrenta as melhores defesas do planeta e mesmo assim ele continuou produzindo, jogo após jogo, rodada após rodada, até a conquista do bicampeonato consecutivo europeu. E talvez seja justamente aí que seja o principal argumento a favor dele na corrida pelo Ballon
d'Or. Não apenas um jogador de números, mas de momentos. O homem que apareceu quando o PSG mais precisava, que transformou partidas equilibradas em vitórias e que levou o talento do Napoli para um nível ainda maior em Paris, e saiu de promessa encantadora para protagonista absoluto do futebol europeu. Hoje, quando se olha para a temporada do Paris, é difícil encontrar alguém que tenha sido tão decisivo do início ao fim em toda a campanha continental quanto Kvicha Kvaratskhelia. Seus números impressionam, mas a influência dele dentro de campo impressiona ainda mais. Mas e você, também daria a bola de ouro pro Kvaratskhelia? Comenta embaixo, conta pra mim. E parabéns ao PSG bicampeão da Champions. Se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo do canal que não vai demorar. Até mais, valeu!